O jeitinho brasileiro é algo conhecido no mundo inteiro. O que não falta por aqui no Brasil são pessoas tentando passar a perna uma na outra, com diversos itens fraudulentos, golpes e esquemas de pirâmides. É praticamente impossível não conhecer alguém que não tenha sido enganado alguma vez por um desses esquemas. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar neste vídeo de hoje. Para começar, vamos falar de uma coisa boa. A TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Quando surgiu por aqui, ali no comecinho dos anos 2000, a TechPix já veio logo prometendo um monte de coisas. A ideia era que ela fosse um aparelho tudo em um. Ou seja, ela era câmera, filmadora, máquina fotográfica, webcam, pendrive, MP3 e gravador de voz. Com um monte de funcionalidades em um único aparelho, é claro que todo mundo queria ter a sua, não é mesmo? Mas só tinha um problema. Ela não cumpria aquilo que oferecia. Na prática, a TechPix nunca funcionava com todas as suas funcionalidades e mostrava a qualidade da imagem e as funções extras bem abaixo do esperado. Muitas vezes, uma câmera de menor renome no mercado era capaz de lhe entregar bem mais do que a TechPix. Essas câmeras eram produzidas na China, sob um modelo bem genérico e, na época, tinha um custo de produção por volta de R$300. Por aqui, os modelos variavam de R$900 a R$3.500. Por causa disso e pelas propagandas predatórias, a TechPix já chegou a faturar até R$4 milhões por dia. No final, devido à sua baixa qualidade, a TechPix começou a desaparecer do mercado. Mesmo se intitulando como a câmera mais vendida do Brasil, era difícil encontrar alguém que realmente tivesse uma, e ela sumiu de vez com a popularização dos smartphones. Afinal, para que você iria querer uma câmera de baixa qualidade e cara se podia fazer tudo com um celular e numa qualidade ainda melhor? Em 2013, eles até tentaram lançar um tablet TechPix, mas que tinha o dobro do valor de um iPad, e também não vingou. E você já chegou a ter uma câmera ou um tablet TechPix? Por aqui no Brasil, as pirâmides financeiras sempre trouxeram uma dor de cabeça enorme para várias pessoas. Mesmo que inicialmente alguns as tenham defendido, dizendo que era um tipo de marketing multimídia. Uma das mais famosas e que trouxe um prejuízo enorme para os brasileiros foi a Telex Free. A Telex Free vendia um produto que permitia realizar ligações telefônicas pela internet com preços bem mais em conta do que uma ligação normal. No entanto, isso era apenas uma ideia de fachada, pois a principal renda da empresa vinha dos novos divulgadores dela. Ou seja, você pagava para entrar na empresa, recrutava outras pessoas e ganhava uma comissão em cima dessas pessoas recrutadas. Essas novas pessoas repetiam o processo, transformando tudo em um triângulo exponencial. Já deu para entender que se trata de uma pirâmide financeira, não é mesmo? A promessa de retornos altos e rápidos com lucros acima dos valores investidos era um grande atrativo, mas também um grande alerta. Mais do que esse lucro milagroso, tudo o que você tinha que fazer era recrutar novos membros, ou seja, o trabalho nem era tão pesado assim. Muitos brasileiros, especialmente quem precisava de uma renda extra, acabaram caindo no golpe. Em 2013, a Justiça do Acre proibiu a Telex Free de recrutar novos membros, pois já dava para entender que eles estavam fazendo uma pirâmide financeira. A partir deste momento, a empresa passou a ter suas atividades suspensas e seus bens bloqueados. Teve até mesmo uma investigação nos Estados Unidos que acusou a empresa de fraude financeira, culpada de ter movimentado cerca de US$ 1 bilhão globalmente, enganando não apenas os brasileiros, mas pessoas ao redor do mundo todo. Muitas pessoas acabaram perdendo tudo e não conseguiram de volta aquela quantia investida.
Mais recentemente, em 2023, as investigações policiais ainda estavam atrás dos bens dos responsáveis, bloqueando imóveis e valores em contas bancárias. Essa, com certeza, foi uma das maiores pirâmides financeiras do Brasil, mas está longe de ter sido a única. Outra também bem famosa que prometia lucros muito altos era a Avestruz Master. A Avestruz Master nasceu e se popularizou no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e com uma ideia relativamente simples: investir em avestruzes. Funcionava assim: a empresa vendia um contrato de avestruz para quem estivesse interessado, só que você não recebia a ave, apenas o contrato. O avestruz comprado ficava sob os cuidados da empresa, que iria cuidar dele até que ele crescesse, e quando já bem grande, a empresa iria recomprar esse avestruz de você, pagando o valor que você investiu mais um lucro em cima. E é claro, como toda pirâmide, os lucros prometidos aqui eram enormes. Um casal de avestruz custava na média R$ 4.600, sendo que em 18 meses a promessa era de que você receberia R$ 18.000 como retorno. Essa promessa fez com que a empresa atraísse pessoas do país inteiro, a grande maioria famílias de renda média que queriam multiplicar suas economias. A Avestruz Master também gastou milhões em publicidade, tentando convencer as pessoas do esquema. Os próprios donos da empresa chegaram a dizer que, dentro de poucos anos, o Brasil inteiro estaria comendo carne de avestruz e ninguém ia nem lembrar mais da carne de boi. Entre 2003 e 2005, a estimativa é de que eles tenham vendido cerca de 600 mil avestruzes. Só que havia um pequeno problema. Eles tinham apenas 38 mil animais. A conta simplesmente não fechava. Quando a empresa parou de ter novos investidores, a pirâmide começou a desabar. Em 2005, o esquema bilionário foi descoberto, com a empresa declarando falência e um de seus sócios fugindo para o Paraguai. O estimado é que 50 mil pessoas em todo o Brasil perderam uma grana alta com a Avestruz Master, um prejuízo que, no total, foi de mais de R$ 1 bilhão. Em 2010, os filhos e o genro do dono da empresa foram condenados à prisão, além de terem de pagar milhões às pessoas enganadas. Infelizmente, até hoje, há quem nunca tenha recebido a quantia roubada, nunca nem mesmo chegando a ver algum dos famosos avestruzes. Quem também acabou sob grandes acusações de ser um esquema de pirâmide condenado a pagar uma multa de US$ 200 milhões foi a Herbalife. Por aqui no Brasil, a Herbalife chegou trazendo não apenas a promessa de saúde e emagrecimento rápido, mas também de independência financeira para quem topasse virar um distribuidor. A ideia era simples e direta. Você venderia shakes, chás e suplementos, ao mesmo tempo em que deveria recrutar novos vendedores. A combinação de negócio próprio com uma narrativa motivacional conquistou os brasileiros e a empresa logo se popularizou. Jovens e donas de casa se tornaram vendedores Herbalife, ansiosos por uma renda extra. O problema é que todo novo vendedor achava que iria ficar rico vendendo os produtos da empresa. Mas assim que entraram, eles descobriram que o dinheiro de verdade só aparecia quando você recrutava novos vendedores. Em pouco tempo, o esquema foi revelado. A maioria dos vendedores não ganhava quase nada, enquanto os que estavam nos níveis mais altos, no topo da pirâmide, eram os que faziam fortuna. As reclamações ficaram tão grandes que lá nos Estados Unidos, a Herbalife enfrentou investigações federais sérias. A Federal Trade Commission, a FTC, concluiu que muitos foram enganados pela Herbalife e aplicou uma multa à empresa de US$ 200 milhões. Mais do que isso, a Herbalife foi também obrigada a assinar um contrato mudando seu modo de trabalho. Desde então, as comissões passaram a ser apenas sobre a venda,
nada mais de lucrar recrutando novos vendedores. Por aqui no Brasil, a empresa continua funcionando normalmente, mas agora com alerta para as pessoas que achavam que estavam entrando no negócio do futuro. Você investiria em uma empresa de pirâmide se o próprio Ronaldinho Gaúcho aparecesse falando que essa não é uma empresa de pirâmide? Pois foi isso que aconteceu com a 18K Ronaldinho, que prometia ser um marketing multinível de Bitcoin. A empresa fazia valer a imagem do histórico jogador Ronaldinho Gaúcho para atrair as pessoas. Muitas vezes, ele aparecia como se fosse o embaixador da marca, ou até mesmo o dono. Mas a verdade é que ele próprio foi enganado, pois não sabia direito o que a empresa fazia e era apenas o garoto propaganda dela. Apesar de ter tentado fazer uma ligação com Bitcoin e criptomoedas, na prática, os lucros eram iguais aos de todo o esquema de pirâmide. Vinham da entrada de novos sócios, com promessas de lucro de até 2% ao dia. Várias pessoas investiram uma grana alta. Um dos principais relatos é o do padeiro Carlos André da Silva, que investiu R$77 mil, tudo por causa do Ronaldinho. Nas palavras dele, o povo começou a falar e eu admirava demais o Ronaldinho. Sempre fui fã do cara. Gostava do futebol dele. E como ele estava no projeto, confiei nele. Eu achava que era uma coisa legal, nunca pensei que fosse um golpe. Em 2023, Ronaldinho depôs na CPI das pirâmides, dizendo que gostaria muito mesmo que eles fossem pegos, porque eles mancharam meu nome. Na CPI, ele tornou a afirmar que nunca foi sócio da empresa, apenas emprestou sua imagem a eles. Em 2024, ele foi absolvido pela Justiça de São Paulo, que entendeu que ele também foi enganado pelos sócios da empresa. Aliás, falando nos sócios, Marcelo Lara, presidente da 18K Ronaldinho, chegou até mesmo a gravar um vídeo falando que ele não entendia o que estava acontecendo, pois sempre fez tudo de acordo com a lei. No final, a 18K ficou conhecida como mais um dos esquemas de pirâmides no Brasil, mas dessa vez uma que enganou até mesmo seu garoto propaganda. Quem é da região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul provavelmente deve se lembrar do antigo Totó Bola. Ele era uma espécie de teleloteria, organizado pela Cater, administradora de eventos. Através dele, as pessoas compravam cartelas com números, que iam de 1 a 25, e esperavam a hora do sorteio na TV. As premiações podiam chegar a até R$500 mil. Por ser um investimento pequeno, já que você só tinha de comprar a cartela, o Totó Bola era bastante popular entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente entre a parcela mais pobre da população. A cobertura da mídia e a possibilidade de ver os sorteios ao vivo na TV davam a impressão de que era tudo legítimo. Mas tudo não passava de uma impressão, pois a realidade era outra. Segundo investigações da Polícia Federal, todos os sorteios da empresa eram manipulados. Em alguns casos, os sorteios ao vivo eram apenas gravações. Já em outros, foi constatado que a empresa usava um software que os permitia ler o código de barra das bolinhas e escolher exatamente aquelas que eles queriam que fossem sorteadas. Ou seja, o sorteio não era aleatório e a chance de vitória era praticamente zero para quem participava honestamente. Os únicos que realmente lucravam eram os laranjas da própria empresa, além dos organizadores que sempre enviavam dinheiro recolhido para o Uruguai, de onde seguia para vários paraísos fiscais diferentes. Isso caracterizava a prática como crime de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E em 2005 a PF desmontou o esquema, além de indiciar vários envolvidos. Muitas pessoas compravam as cartelas e acompanhavam sorteios, na esperança de ficarem ricas, mas, sem saber, só estavam enriquecendo os próprios donos do sistema.
Nos anos 90 surgiu outro golpe que atravessou o tempo e continua atual até nos dias de hoje: o golpe do carro 0 km. Há várias versões desse golpe, sendo que em algumas delas os criminosos anunciam um carro 0 km muito abaixo do valor de venda, fazem a negociação com as vítimas via telefone, enviam documentos falsificados e conseguem um depósito de segurança, sem que a vítima sequer tenha visto o carro ainda. Só na hora de retirar o veículo é que eles percebem que foram enganados. No entanto, em 1999, havia uma quadrilha que aplicava o golpe do carro 0 km ainda mais bem elaborado. Nessa versão, o cliente chegava até a receber o carro zero em casa e só depois percebia que tinha caído em um golpe. Funcionava assim: a quadrilha anunciava o carro nos classificados por um valor bem abaixo do mercado. Quando alguém ligava pedindo por informações, eles inventavam 1000 desculpas para justificar o valor abaixo da média. Só que, ao mesmo tempo em que eles negociavam com o cliente, eles também negociavam com a concessionária a compra daquele mesmo modelo. A quadrilha enviava um cheque falso para a concessionária, enquanto falsificava um comprovante mostrando que o depósito tinha sido feito em dinheiro. Já o cliente pagava a quadrilha e logo depois ia até a concessionária retirar o carro. Como naquela época demorava alguns dias até o depósito aparecer no extrato da empresa, a concessionária só ia descobrir que tinha sido enganada dias depois. Assim que descobria, ela acionava a polícia e mandava eles irem buscar o carro lá na casa do cliente, que somente neste momento se dava conta de que também havia sido enganado. No fim, a quadrilha fingia pagar a concessionária, fazia o cliente achar que havia comprado o carro e fugia com o dinheiro da vítima. Ele usufruía do carro novo apenas alguns dias, até descobrir que tinha ficado tanto sem veículo quanto sem dinheiro. Esse tipo de golpe aparece em várias versões e até hoje continua atual. O melhor a se fazer, nesse caso, é sempre desconfiar quando um carro 0 km estiver barato demais. Ainda no universo automotivo, quem também foi responsável por enganar os brasileiros, novamente em um esquema de pirâmides, foi a Bebom, uma empresa especializada em venda de rastreadores veiculares. A ideia aqui era parecida com a da Herbalife, pois eles até tinham um produto real para venda, que eram os próprios rastreadores de veículos. Quem entrava pagava uma taxa de adesão e um plano para virar um vendedor, sendo que o valor dos rastreadores variavam de R$600 a até R$3.000. Na teoria, o negócio era muito vantajoso. Era só você entrar com o investimento inicial e pronto, já virava um dos vendedores. Você nem precisava ter conhecimento técnico nenhum, só ser bom de lábia e conseguir recrutar mais vendedores. Sim, apesar deste ser um esquema para venda de rastreadores, você ganhava dinheiro mesmo, era com as pessoas que conseguia recrutar. Além disso, ainda havia outro problema aqui, pois a empresa vendia muito mais rastreadores do que possuía, algo que também é típico em outros esquemas, assim como a Avestruz Master, ou seja, a oferta de produto era muito mais uma fachada que mercadoria de fato. Não demorou muito para o Ministério Público denunciar a Bebom por pirâmide financeira. Na denúncia, os documentos judiciais mostraram que, apesar da empresa ter dito que vendeu mais de 1 milhão de rastreadores, foram vendidos apenas 69 mil unidades. A maior parte dos associados nunca nem recebeu os aparelhos que eram prometidos. Ao todo, cerca de 1 milhão de pessoas acabaram sendo enganadas. E a empresa teve um faturamento ilícito de 2 bilhões de reais. Isso apenas demonstra que o esquema de pirâmide pode envolver literalmente qualquer tipo de produto. E por último, mas não menos importante, o golpe do falso empréstimo chegou a roubar mais de 30 milhões de reais de suas vítimas. Se você alguma vez já teve de solicitar um empréstimo no banco, sabe muito bem o quão burocrático é este processo, não é?
É analisada a sua renda mensal, seu relacionamento com aquela instituição financeira e, por fim, o seu perfil financeiro, o seu score no Serasa. Todo esse processo complicado e burocrático que acaba excluindo muitas pessoas é que abre espaço para os golpistas agirem. Atualmente, há várias empresas prometendo empréstimos rápidos e fáceis, até mesmo para quem está negativado. Contudo, na maioria das vezes, essas empresas solicitam de suas vítimas um depósito antecipado, para que então elas possam liberar o dinheiro do empréstimo. Geralmente há sempre um nome técnico por trás disso, como taxa de abertura de conta, taxa de cartório ou depósito de segurança. Todos estes nomes são falsos e existem apenas para dar a falsa impressão de que este pagamento é confiável. Em 2021, a Operação Saque Rápido, realizada no Paraná e em São Paulo, prendeu 41 pessoas dessa mega quadrilha, que chegaram até mesmo a gastar cerca de R$600 mil em anúncios no Google para impulsionar o seu esquema. Sempre que alguém pesquisava por empréstimo para negativados, um dos primeiros resultados era o dessa quadrilha, que roubou mais de R$30 milhões de suas vítimas. Assim que as vítimas entravam no site da empresa e conversavam com um dos representantes, ele enviava a elas um contrato para ser assinado. Neste contrato, em letrinhas miúdas, havia uma cláusula dizendo que, caso ela quisesse desistir de tudo, deveria pagar uma taxa de 40% do valor solicitado para o empréstimo. A maioria das pessoas não via essa cláusula, apenas assinava o contrato, achando que estava prestes a receber o seu empréstimo, e então se deparavam com a taxa que os criminosos cobravam. Caso a pessoa não quisesse pagar a taxa, era ameaçada pelos 40% previstos no contrato que ela havia acabado de assinar. O golpe todo era pensado para colocar as pessoas em uma armadilha, obrigando que ela pagasse a taxa inicial antes do empréstimo ser liberado. E, claro, uma vez que a taxa era paga, os golpistas jamais emprestavam o dinheiro solicitado e apenas sumiam do mapa. E aí, você já conhecia esse golpe ou alguns dos outros citados nesse vídeo?